Política do café com leite. Isso existiu? Bom, talvez, né, quando a gente tinha lá nossos 13, 14, 15 anos, fosse a melhor maneira que os nossos professores de história tinham para explicar o que era essa conjuntura, essa organização política da Primeira República. Porque, sei lá, né, você tinha 14 anos, 15, estava panguando na aula. Enfim, os nossos professores eram uns heróis, eles conseguiram a gente fazer a gente entender esse sistema político que é super complexo e foi por isso que você conseguiu entender. Agora a gente vai explicar como a prova demanda e segundo a bibliografia que é utilizada na prova. Não existiu, não tem nada disso de política do café com leite. O que na verdade existia era a política dos governadores. Ou, como se queria dizer na época, como se chamava na época, a política dos estados. O que é que isso quer dizer? Bom, nós estamos falando então do governo de Campos Salles, é o segundo presidente civil, né, da Primeira República Brasileira, e ele vem então depois dos governos militares, ele vem depois de um governo civil bastante agitado e ele tem um surpreendente governo em que as coisas caminham, tanto no sentido econômico quanto no sentido político. E por que elas caminham? Por causa de uma articulação que ele é capaz de fazer. Bom, qual foi a inteligência maior de Campos Salles? Ele percebeu que para jogar o jogo, ele não precisava jogar com todos os jogadores. Era só jogar com os principais. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando, então, da política dos governadores, que é a maneira pela qual o Campos Salles vai construir essa articulação. Bom, nós já temos, então, uma república, uma divisão de poderes, em que Campos Salles, para governar, Campos Salles, como chefe do executivo, precisa do auxílio do legislativo, ou seja, precisa do auxílio do Congresso, mais especificamente da Câmara de Deputados. Será? Não necessariamente dos deputados em si, não necessariamente dos poderes legislativos, mas daqueles que vinham dos estados mais poderosos. E eu vou te contar um segredo, não era nem dos deputados que ele dependia, não era nem necessariamente uma articulação com o poder legislativo em si, mas com os governadores de cada um desses estados. Eu vou explicar melhor. Bom, primeiro tentando dizer, explicar de quais estados nós estamos falando. Nós estamos falando inicialmente de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E em seguida, em pouco tempo, a Bahia ela vai ser sucedida pelo Rio Grande do Sul. Por que esses estados eram tão poderosos? Bom, eles eram poderosos economicamente, eles eram poderosos em termos de número de deputados que eles conseguiam colocar na Câmara dos Deputados, e eles eram poderosos por causa dos seus exércitos. Pela Constituição de 89, eu não sei se você vai lembrar, mas os estados podiam ter seus próprios exércitos. E então eles eram poderosos nesse sentido. Aliás, fazendo aqui uma observação, esse é o motivo pelo qual a Bahia não vai continuar entre esses três mais poderosos. Era o exército dela que não era tão poderoso assim. E é por isso que ela vai acabar sendo sucedida pelo Rio Grande do Sul como estado mais poderoso, para que Campos Salles fosse lá e atrás do governador e fizesse sua política de articulação. Então, por que então os governadores e não os deputados de cada estado? Lembra de coronelismo? Lembra de voto de cabresto? Isso tudo que a gente aprendeu na escola, aí não era artifício dos professores, não. Era isso aí mesmo, tá? Então, qual é a relação entre o coronelismo, e
o voto de cabresto? O coronelismo era todo um sistema de poder local, né? Em que alguns, muitas vezes fazendeiros, muitas vezes ex-membros de guarda nacional, bom, enfim, homens, né, que detinham poder local, tinham um incentivo dos governadores de seus estados para praticar políticas locais, mais especificamente interferir no processo eleitoral. Os coronéis, dentre todas as dimensões da vida em que eles eram capazes de comandar, dentro das suas localidades, uma delas, e é importante para a manutenção da política dos governadores, era o processo eleitoral. O voto, ele era declarado. Ele, inicialmente, isso era um costume, chegou a ter uma lei que estabelecia que o voto deveria ser declarado, finalmente ela é derrubada, mas a prática, com lei ou não, a prática de voto declarado, ela só vai ser proibida no governo Vargas. Então, é uma prática esse voto declarado, e quem comanda o processo são os coronéis. Então, em cada localidade, em cada pequena cidade, no momento em que vai haver votação, os coronéis orientam as pessoas que vão votar, né, que agora já não é mais voto censitário, são as pessoas letradas, com exceção de clérigos, tem algumas exceções lá. As pessoas que vão votar, elas têm que votar no deputado que o coronel está indicando. E na medida em que esse voto é declarado, esse voto, ele é aquele que o governador disse para o coronel que as pessoas da região dele precisavam votar. Então, está feito aqui o sistema. Os governadores, para estarem na Câmara Legislativa, dependiam do aval dos governadores. Desculpa, os deputados, para estar na Câmara Legislativa, dependiam do aval dos governadores. Então, no fundo, o poder legislativo ele era muito tolhido pelo poder executivo de cada estado. Eram os governadores, no fim das contas, quem colocavam quem eles queriam na Câmara, né? Vamos supor então que por um acaso um candidato a deputado tenha alcançado votação suficiente para estar na Câmara sem ter sido indicado pelo governador. Existia então um processo chamado a degola, apelidado de degola, que era que quem determinava entre os mais votados quem tomaria parte no Congresso, na Câmara dos Deputados, era o próprio governador. Então não adiantava, podia ser o candidato mais votado do mundo, se não tivesse o aval dos governadores, não entrava na Câmara. Campos Salles entendia esse processo. Então ele entendia que conversar com os deputados era o que ele não precisava fazer. Ele precisava conversar direto com os governadores. E não qualquer governador. Os governadores desses 3 estados mais poderosos. Inicialmente Bahia, São Paulo e Minas Gerais e, finalmente, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E qual era o tipo de negociação, então, que ele fazia, de fato, com os governadores desses estados? Não interfira na política federal. Os seus deputados precisam votar a favor do que eu estou propondo. Você tem que fazer os seus deputados votarem a favor. Eu vou pedir um funding loan. Eu vou pedir renegociação da dívida. Se vocês não aprovarem, eu faço uma coisinha. Eu posso interferir militarmente no seu estado. Eu posso fazer uma intervenção federal, pegar o exército federal e invadir seu estado. Então, é claro que era uma relação assimétrica. É claro que mesmo os estados tendo exércitos mais poderosos, o exército federal ainda era mais poderoso e era uma ameaça. Então, era um toma lá da cá. Em compensação, vocês, estados poderosos, podem pedir empréstimo no exterior. Lembrem-se, que no modelo de organização federativa que nós tínhamos, era um modelo em que os estados, as unidades eram muito mais livres
do que elas são agora, por exemplo. Então, eu não vou interferir na política que vocês fizerem. Haja vista o convênio de Taubaté, né? Que parte do estado de São Paulo, né? Ele é possível e acaba não sofrendo, ele é uma intervenção federal no sentido de que, olha, não, vocês não vão fazer isso, porque o estado era poderoso o suficiente para fazer essa proposta e fazer ela andar. Então, vocês aprovam o meu funding loan, vocês aprovam as minhas leis, vocês aprovam tudo que eu colocar aqui, que eu não mexo com a política e com a economia de vocês. Tudo certo, ninguém se atrapalha, tudo vai dar certo. E deu, né? Não é à toa que o Brasil vai passar por uma reorganização econômica, uma reorganização política, de uma maneira que não tinha sido vista ainda desde o final do Império. Aí você pode me perguntar, mas então, por que me ensinaram café com leite? Por que era uma sucessão, e de fato era, entre Minas Gerais e São Paulo, para escolher quem seria o presidente do Brasil naquele momento? Bom, já falamos dos estados poderosos repetidas vezes. Por que a Bahia não conseguia mandar um candidato a presidente? Por que era tão difícil? Porque nós estamos falando de diversas elites agrárias, não apenas uma. Então, você tem famílias que controlam o processo de cacau, outras que controlam fazendas de açúcar, outras que produzem fumo. São várias oligarquias, né, em disputa. Então, era difícil que um estado como a Bahia lançasse um nome que representasse toda a oligarquia do estado. O Rio Grande do Sul, ele acaba tendo um problema semelhante. O Borges de Medeiros, né, o governador eterno, né, até a chegada de Getúlio Vargas, ele mantém, né, aquele estado estável, mantém aquele poder dentro do estado e acaba consumindo praticamente toda a sua energia no controle das demais oligarquias. Era por causa de disputas internas que esses estados não eram capazes de mandar um representante. Enquanto para São Paulo e Minas Gerais, isso era mais fácil, essas oligarquias estavam um pouquinho mais unidas e conseguiam se concentrar em determinados nomes e a sucessão acabava acontecendo. Tá? Então é isso, a tal política do café com leite, na verdade, é uma hegemonia, digamos assim, né, de certos oligarcas dentro do Estado mineiro e do Estado de São Paulo, que acabavam concordando em se suceder durante o período da República, né, assim, digamos, posterior já ao próprio Campos Salles. Mas é essa, então, a articulação. Nós estamos, na verdade, então, falando de uma política de governadores e não necessariamente apenas de Minas Gerais e de São Paulo. Essa é a ideia, né, que o Renato Lessa coloca como colmeia oligárquica, né, esse arranjo político que é iniciado por Campos Salles e continuado nos governos sucessores e que vai apenas ser derrubado, contestado a partir da Revolução de 30 e com a iniciativa de Vargas e seus companheiros. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Como sempre, você vai encontrar um resumo e vai encontrar de que maneira esse assunto é cobrado no TPS. Bons estudos, até mais!